Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, e tapete? Vocês têm também? Gente, quero começar esse vídeo perguntando a opinião de vocês. Queria saber a opinião, assim, sincera. O que vocês acham sobre vender tapete, assim, esses tapetes ovais de porta, a 20 ou 25 reais, né? Aí eu vou já contextualizar pra vocês por que eu tô perguntando isso, tá? Olha só, normalmente eu não vendo tapete assim, eu não fico anunciando que vendo, mas eu pego de vez em quando alguma encomenda. Só que daí o que aconteceu? Eu decidi parar. Parei um tempo, fiquei divulgando somente o suplá, gostei da ideia e ficou por isso mesmo, sabe? Não tava mais pegando encomenda de tapete. Só que daí, uma cliente perguntou se eu não fazia, eu acabei fazendo pra ela. Nisso, outra cliente perguntou, como eu já tava assim no ritmo do tapete, falei assim, faço também. E é uma coisa que eu gosto de fazer, mas que eu demoro muito pra produzir. Então, eu dei uma pesquisada sobre quanto que as pessoas estão cobrando o tapete, para poder ver se era viável para mim, sei lá, né, analisando tudo. E aí eu me deparei com esses anúncios, vídeos de pessoas falando que estão vendendo o tapete assim, de porta a 20 reais, né. Dei uma analisada, eu não sou o tipo de pessoa que fica falando, meu Deus, né, não vou lá falar nada, mas assim, eu analiso se eu conseguiria vender nesse preço também, né. E assim, cada um sabe de si, não é verdade? E aí, eu pesquisei o quê? Qual o peso que elas estão falando que vendem, qual o barbante que elas estão falando que utilizam, né? Fiz uma pesquisa na Shopee, Mercado Livre, Elo7, sabe? Tudo sobre isso para ver se caberia dentro da minha realidade, né? Comenta aí, caberia um tapete de 20 reais, caberia dentro da realidade de vocês? Então, eu vou fazer a embalagem dessas duas peças aqui, vou mostrando para vocês mais ou menos como que eu tô enviando. É um envio via correio, vou enviar pelo Superfrete, tá? Essa encomenda ela veio através do Instagram. E aí vou conversando, dando continuidade aí. Vocês vendem tapete de 20 reais? Como que é? E eu vou falar pra vocês por quanto que eu vendi também, tá? Confirmado direitinho, mas vamos conversando aí, porque esse assunto dá muito pano pra manga, não é verdade? Então comenta aí, vocês já venderam tapete de 20 reais? Compensaria pra você vender? Como que você faz pra saber se vale a pena pra você ou não? E agora sim, bora embalar, porque tem cliente esperando. Esse daqui é o tapete modelo Encanto, com o biquinho no ponto tombadinho, tá? Foi feito com barbante número 8, quase tudo eu uso barbante 8, gente, raramente eu uso barbante número 6. E ele tem, assim, um tamanho que eu acho que é um tamanho clássico, sabe? Um tamanho, assim, bem padrão. Vou medir aqui pra mostrar pra vocês certinho com quanto que tá. Ó, de largura, ele tem 41 centímetros e meio, de um biquinho até o outro, olha só. Tá aqui, ó, 41,5, peraí, vamos pôr reto. Aqui, ó, 41,2. Eu vou pôr 41, tá? Deixar aquele ponto 2 pra lá. Então, 41 por... Calma. Por 65, gente. 64,5, porque não chegou no 65 ali. Então, 41 por 64. 64,5, certo? E assim... Esse é o tamanho de tapete, assim, padrão. Aí o cliente pode pedir maior também, mas aí você já vai calcular para ver como que vai ser o seu estilo aí de venda, certo? Então, ela pediu duas peças. E aí, algumas pessoas perguntam, Lu, quando alguém pede tapete, o que que a gente pode mandar de brinde? Gente, como são só duas peças, eu tô mandando porta-copo mesmo, tá? Se fossem muitas e muitas peças, eu poderia levar em consideração de mandar um suplá pequenininho, que combinasse com esse daqui, tá vendo? Porque, assim, seria uma cliente que comprou, vamos dizer que ela comprou 6, 12 peças, sei lá. Aí eu poderia apresentar pra ela esse novo trabalho. Eu acho que tem tudo a ver. O porta-copo não tem tanto a ver com o tapete, mas é assim, não vou mandar um suplá pra quem comprou dois porta-copos, não, dois tapetes, por causa que a gente tem que levar em consideração o preço e o lucro que você teve com esse produto. É legal você ter dois tipos de brinde. O brinde pra quem compra uma quantidade pequena e um brinde para quem compra uma quantidade grande. E lembrando que o brinde, ele tem que ser algo que faça com que o cliente volte para comprar de novo, certo? Às vezes a gente dá um brinde assim que, né, para ele não interessou, ele vai guardar ali para sempre. Agora, se ele usar um suplazinho desse aqui, tiver comprado lá 6, 8 peças, eu mando um suplazinho desse aqui, ela vai estar utilizando lá e ela vai sentir vontade de ter mais, ela vai perguntar o preço, ela vai se interessar, talvez não naquele momento, mas em outro momento ela venha a comprar, né? Assim como quem compra um suplá pode ganhar um porta-copos, quem compra um tapete pode ganhar um suplá, mas você vai avaliando se vale a pena ou não, tá? Então, eu vou usar
essas duas peças, eita, que eu tô gaguejando, vou usar um saquinho de 40 por 50, gente, para enviar. Vou enviar no saquinho mesmo e somente o saquinho. Não vou embalar em outro saco, não vou embalar no papel craft, porque isso aumenta o valor gasto no envio do produto. Tudo isso tem que ser contabilizado, né? Então, se você tá querendo fazer um produto que é um produto mais básico, mais clássico, mais prático, para ter um valor assim um pouco mais acessível, cuidado com os agregados, porque cada agregado, ele adiciona o preço também. Gasta, sim, gente, o necessário para mostrar que o seu produto é diferenciado. Tem um monte de gente vendendo tapete por aí. Qual que é o seu diferencial? Qual é o diferencial do seu produto? Eu, ultimamente, né, aprendi a investir naquelas coisinhas, nos pequenos detalhes. Na verdade, os pequenos detalhes que fazem a diferença. São detalhes que eu posso fazer do meu jeito, do jeito diferente, né, para cada pessoa. Então, toda vez que alguém comprar alguma coisa de mim, vai ser um pouquinho diferente, porque eu não coloco tudo exatamente igual, né? Então, isso realmente vai agregando valor. Mas, voltando aqui ao assunto principal, né, gente? Tapete de 20 a 25 reais. Aí eu olhei, tem principalmente lá na Shopee, tem muita gente vendendo barato, mas eu olho também o tamanho, porque tem essa história do mini tapete, não sei se vocês já viram, o pessoal faz um tapete assim pequenininho, sabe aquele tapete ali só pra lavar o pé rapidinho? Limpar o pé rapidinho, né? Então ele sai mais barato porque ele tem um tamanho, sei lá, de um suplá praticamente, né? Não sei, nunca vi, na verdade, um tapete pequenininho assim de perto, mas pela medida parece ser um suplá, que normalmente eu vendo suplá naquela medida mesmo. Mas aí, eu dei uma olhada nos comentários, tem gente que fala que compensa pra caramba, daí você vai olhar os comentários, 500 pessoas dizendo, meu Deus, você tá vendendo de graça? Tá vendendo de graça não existe, né? Você tá dando de graça, né? Porque, uma coisa que eu acho que a gente tem que levar muito, muito, muito em consideração na hora de precificar alguma coisa é quanto tempo você gasta pra fazer aquele produto. Esse foi um dos motivos que eu parei de vender, né, pelo qual eu parei de vender tapete, porque eu consigo fazer vários suplás em um dia, mas tapetes não. Eu demoro um pouco mais, gente, eu tenho uma certa, assim, lentidão pra fazer tapete, porque eu toda hora tô contando o ponto, eu tenho essa mania de... Eu achei que o ponto não ficou bonitinho, eu desmancho e faço novamente, então, pra mim, acaba sendo um pouco mais, assim, difícil, eu acho, né? Mas tem gente que faz 3, 4 tapetes em um dia. Tem gente que faz 6. Outro dia eu tava assistindo uma mulher que ela falou que ela faz 6 tapetes no dia. E deve fazer mesmo, porque tem gente que faz muito mais rápido, já tá acostumada com aquele modelo. Então, quando eu vou precificar algum produto, eu levo em consideração duas coisas que eu acho que é extremamente importante. A primeira é quanto tempo eu gasto para fazer aquilo. E a segunda é quanto eu gasto para fazer aquilo. O gasto, ele não é só de barbante, porque às vezes você compra um barbante bem mais barato, mas não é só de barbante, você tem que levar em consideração a embalagem, você tem que levar em consideração como que você vai levar esse produto até o seu cliente, ele vai buscar na sua casa, você vai ter que encontrar com ele em algum lugar. Então, tudo isso tem que entrar na hora da precificação. É errado você colocar apenas o gasto com o barbante, porque senão o restante todo vai sair do seu lucro. Na Shopee, por exemplo, não compensa para mim, diante da minha realidade, vender um tapete a 20 ou 25 reais. Porque como é uma peça muito maior, eu gasto muito mais barbante para produzir, né? Até mesmo a embalagem grande. Olha aqui, eu tô usando a embalagem, o saquinho de 40 por 50, que é um saquinho que é mais caro. Não tenho como enviar num saquinho menor, tem que caber direitinho aqui. O rótulo é um rótulo para embalar aqui que tem que ser mais largo, já é uma folha que eu consumo muito mais. Então, tudo isso, na hora que você colocar lá na Shopee, tudo isso vai sair ali do seu gasto e o lucro vai ficar muito pequeno, a sua mão de obra não vai ser valor nenhum. Uma coisa que eu demorei muito para aprender é essa questão de valorizar a mão de obra. Gente, barbante todo mundo pode comprar, qualquer pessoa, o barbante melhor ao pior. Qualquer um vai na loja e compra. Agora, a mão de obra, pouquíssima gente vai ter uma mão de obra boa, com qualidade, sabe? Aquele ponto que fica bonito. Eu vejo muita gente falando assim, quando tem alguém vendendo alguma coisa muito barata, a pessoa vai e comenta assim, ah, mas deve ser aqueles pontos todos largos, onde 10 voltas faz um tapete, né? Tão largo, frouxo que é o ponto. E eu já vi bastante isso também. Tem uma loja aqui que vende vários produtos para casa e tem tapete de crochê. E realmente, os tapetes de lá, 15 voltas tem um tapete de 1 metro, sabe assim? Mas é aquele ponto folgadão, largão, fica bem feio mesmo, mas compra quem quer, não é verdade?
Quando eu vejo essas coisas assim em loja grande, que tem aquele monte de peças, eu fico pensando assim, coitada da crocheteira, sabe? Porque com certeza aquilo foi pago assim uma mão de obra baixíssima. Existem fábricas que elas fornecem o barbante, né, pra crocheteira. A crocheteira faz e ela ganha ali pouquíssimo por peça, ou então ela ganha um salário, sob contrato, né? A pessoa ganha um salário para poder estar produzindo a quantidade de peças mensais. Enfim, tudo é válido, gente, mas dá um pouquinho de dó porque a gente sabe que quando as coisas viram assim uma produção em massa, a coitada da crocheteira vai crochetar até morrer e não vai ganhar quase nada, porque se na loja tava 17, 20 reais, né? Essa mulher não ganhou nem 5, eu acho. Mas enfim, né? Continuando, para você poder ter um produto, principalmente para venda na internet, você tem que ter um produto competitivo, principalmente em valor. Isso aí é, né? Não tem assim como argumentar. Vai ter um monte de gente falando para você usar o melhor barbante, para você ter o seu diferencial, para você estar vendendo no valor mais caro. Mas a realidade é que as pessoas procuram preço sim. E você, se você quiser vender na internet, você tem que ter um preço competitivo. Falando um pedido de papelaria aqui, continuando o nosso bate-papo, né? Ó, esse pedido é da Andrea, da cidade de Seringueiras, Rondônia, tá, gente? Ela pediu 40 modos de lavar, né, que é o cuidado especial, modo de lavar o crochê, e 40 tag dessa daqui, ó, com carinho em formato de nuvenzinha. Ela pediu cores sortidas, olha que bonitinha. Não tá ficando muito bem, mas vou embalando e continuando o bate-papo. Voltando lá à questão das lojas, né? Normalmente esse tipo de coisa, de cooperativa e tal, ela abrange assim, né? Comunidades um pouco mais carentes de emprego mesmo, né? Então, qualquer coisa que a pessoa estiver fazendo é lucro. E eu tenho, assim, um pensamento super tranquilo em relação a isso. Gente, quando eu vejo alguém vendendo alguma coisa barato demais, eu só acho que tá barato demais. Aí eu não faço nada, não falo nada, não critico, não ofendo, porque eu não vivo a vida daquela pessoa, né? Tem gente que vende barato demais, realmente, mas não tem como a gente saber o porquê ela tá vendendo, então deixa ela. Mas aí, voltando lá na questão, quando você precifica o seu trabalho, quando você precifica da forma errada, você perde. Nunca, 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 nunca você pode vender o produto pelo preço que você gastou no barbante. Então, por exemplo, você fala, eu comprei um barbante de 10 reais e eu consegui fazer dois tapetes, por exemplo. Então, cada tapete saiu cada tapete saiu a 5 reais, certo? Assim, de gasto com o barbante. Mas não é só isso. Você tem o gasto com a embalagem, o gasto com o transporte. Então, desses 5 reais, pelo menos 10 reais a mais você vai ter que colocar, né? Nesses dois tapetes. Ou seja, você gastou 10 reais em barbante, mais 10 reais com as outras coisas. Isso dizendo que você gastou bem pouquinho. Esses 10 reais, ele não é, né? Referente ao seu lucro. Não, ele ainda é despesa. Então, você gastou com barbante, você gastou com condução para levar ao correio, né, ou para entregar diretamente para a pessoa, e você também gastou com a embalagem. Vamos arredondar aí que 2 tapetes deu um total de gasto em 15 reais no mínimo, tá? Isso que você vai trabalhar de forma inteligente, né? Enviando o produto sempre no mesmo dia. Você não vai pegar uma encomenda, no dia seguinte você vai gastar a condução para ir no correio e fazer tudo. Você vai juntar 2 ou 3 encomendas para que aquele gasto com o transporte ele seja o menor possível. Eu acho que é aí que as pessoas se perdem um pouquinho, porque era aí que eu me perdia bastante também. Eu comecei agora a procurar lugares mais perto. Qual que é o correio mais perto? Quando eu vou passar a data de entrega para o cliente, eu não passo uma data sem saber o dia que eu vou enviar pedido. Então, por exemplo, digamos que entrou um pedido no dia 1º, aí eu tenho um pedido para enviar no dia 5, né? Eu tento enviar esse pedido no mesmo dia que eu já vou enviar outro, no mesmo dia que já está programado para enviar aquele segundo. Assim, eu vou diminuindo ao máximo esse gasto que eu tenho com a condução, com o transporte. Deu para entender? Então, na hora de colocar esse gasto com o transporte, né, eu não coloco o valor inteiro da passagem. Eu calculo um valor médio. Por quê? Porque eu tô dividindo entre todas as minhas entregas. Eu tento juntar 2 ou 3 pedidos para enviar no mesmo dia. E assim, aquele valor que seria, por exemplo, né, de 10 reais, que eu teria que
fazer de condução. Digamos que eu vou de ônibus e a passagem vai dar R$5 para ir, R$5 para voltar. Esse valor de R$10, eu vou multiplicar, aliás, vou dividir por 3, porque eu tô enviando 3 pedidos. Então, eu calculo um valor médio, eu não calculo o valor cheio, porque senão eu tô meio que enganando até o próprio cliente. Eu não acho que eu esteja trabalhando de forma correta. Eu procuro passar a data. Na hora que aquele cliente pediu alguma coisa, eu tô ali com a minha agenda aberta, falei assim, ó, dia 10 eu tenho um pedido que eu já tenho 3 pedidos para enviar pelo correio. Então, vou passar para ela a data do dia 10, porque eu aproveito para fazer o envio no mesmo dia e vou gastar uma passagem só. Então, para quem já tá vendendo há mais tempo, talvez até dê para fazer um tapete de 20 a R$25. Eu não faço, gente. Eu falei que falaria se eu faço ou não. Eu fiz aqui os cálculos, eu fiz a minha avaliação geral e para mim não dá para vender um tapete a 25, R$20. Nem 25 dá. Eu acho que pelo gasto que eu tenho com barbante, pelo gasto que eu tenho com embalagem, pelo gasto com a condução, até que sobra valor, mas o valor vai ser muito pequeno. Eu gasto muito tempo para fazer um tapete, né? Tem gente que faz super rápido. Ó, aqui eu fiz uns adesivos com algumas frases assim motivacionais e vou usar para decorar aqui, ficar bonitinho. Eu poderia pegar algum barbante que eu ganhei de graça, porque eu tô sempre recebendo barbante das empresas, né? E eu poderia fazer os tapetes com esses barbantes. E aí eu não teria o gasto com o barbante, né? Porque saiu de graça, teria gasto só com as outras coisas. Porém, eu acho que o valor que eu vou ganhar de mão de obra é muito baixo mesmo. Eu não vou ficar assim no vermelho, porque, né, o meu gasto foi bem simbólico ali. Mas eu também não vou ter lucro. E aí eu poderia estar vendendo uma outra peça, tendo um lucro maior. Mas, gente, isso é porque eu já vendo outras peças. Uma coisa assim que pra mim foi a melhor coisa que eu fiz na vida foi trabalhar com pronta entrega. E demora um pouco até você chegar nesse ponto onde você só trabalha com pronta entrega. Porém, quando você engaja nisso, você consegue ficar muito mais tranquila, porque o cliente ele paga adiantado para ter o produto. Então, você não tá fazendo um monte de coisa para ver se vende. Mas, quando você tá começando, você tem que fazer até mesmo sem vender. Você vai fazer assim, ninguém tá interessado em nada do que você faz. Você vai fazer, vai tirar um monte de foto e vai começar a divulgar. Então, não tem como a gente olhar para ninguém e dizer, e criticar, ofender ou se ofender, porque a obrigação da crocheteira que tá começando não é fazer ninguém valorizar o crochê. Não é ensinar para as clientes que a outra vendedora, ela tá vendendo caro porque ela usa o melhor barbante ou porque a hora trabalhada dela é muito mais. Não. Isso é obrigação de cada um. Você quer conquistar um público que pague mais? É você quem tem que conquistar esse público que cabe mais, que pague mais, independentemente das pessoas que estão vendendo. Então, por exemplo, como pode ter gente vendendo tapete de R$20 na Shopee e tem gente que não consegue vender tapete de R$20, de R$15? É um trabalho também dela. Tem gente que ganha na quantidade, tem gente que ganha trabalhando pouco e vendendo, né, num valor mais caro. Enfim, é cada um na sua situação, no seu jeito de trabalhar. E dá certo para cada um. Dentro da minha realidade, mesmo eu ganhando muito barbante de graça, mesmo eu comprando barbante assim bem abaixo do preço, quando eu compro assim 50 cones de barbante de uma vez, ele sai bem mais barato, ainda assim eu não conseguiria vender a R$20. É o pedido, ó, da Natália, de Capivari, São Paulo, gente. Isso mesmo, ó, Natália, Capivari, São Paulo. Ela pediu pelo Instagram também, e ela pediu, ó, 3 porta-copos rosa com a bordinha cinza e 3 porta-copos todo em vermelho. É só esse mesmo, pediu 6 peças. Através do Instagram o preço fica bem legal, porque não tem taxa nem nada, então ela me viu lá na Shopee, entrou em contato comigo no Instagram pra ver e compensou mais comprar através do Instagram mesmo. Eu gosto de passar esse rolinho adesivo aqui pra tirar pelinho, se juntar, principalmente porque, ó, é um pedido de cor escura com cor clara, né? No caso aqui o vermelho, aí eu coloco juntinho, pode ser que pegue um pouquinho de pelinho vermelho no rosa, um pouquinho do pelinho rosa no vermelho, então eu uso esse pelinho, negocinho de tirar pelinho, mas assim, eu sempre falo isso porque tem gente que acha que o produto fica retinho ou fica meio que engomado por causa disso, mas não é, gente. Esse aqui ele só tira os pelinhos, tá vendo? Às vezes você tem cachorro, gato em casa, é muito bom ter isso aqui porque você manda o seu produto bem higienizadinho, né, certinho pro cliente.
Então, ó, olha como o vermelho fica bastante. Ele tira aquelas penugem do próprio fio do produto, assim, sabe? Então, olha que bonitinho. Bora continuar o papo, né? Outro erro que a gente comete muito é em relação ao barbante. Sim, é verdade, quanto melhor o barbante que você usa, mais qualidade o seu produto vai ter e mais caro você pode vender. Só que essa não é uma realidade para quem tá começando do zero. Ninguém tá nem aí quanto você paga o barbante. Todo mundo tá aí pro quanto que você vende, qual é o valor que você vende. Então, gente, tem que ter produto com uma qualidade melhor, mas tem que ter o produto com uma qualidade um pouco inferior ali, um pouco mais simples, para você conquistar todos os tipos de cliente, para você começar a crescer, começar a engajar, certo? E aí, o que acontece? Pensa bem, quando você compra um barbante que custa R$50 e vende o seu produto a R$60, você ganhou R$10, certo? Quando você compra um barbante que custou R$10 e vendeu a R$20, você ganhou os mesmos R$10. Quando você consegue gastar R$50 e vender a 100, aí você tem um lucro bem grandão. Quando você comprou a R$10 e vendeu a 100, você também tem um lucro bem grandão. Só que sempre que você diminuir o valor do seu produto, o que você tá tirando é do seu lucro. O cara que vende o barbante, ele já ganhou. O cara que vende a agulha linda, maravilhosa, que a gente adora usar, que é super cara, ele também já ganhou. Você, toda vez que você dá um desconto, toda vez que você tira um pouquinho ali do valor real que você queria vender o produto, você tá tirando do seu lucro. E assim, quando você tá começando, você vai pegar o valor que você gastou, na maioria das vezes as pessoas multiplicam por 3, não é verdade? E assim vai indo. Eu cheguei à conclusão que multiplicar por 3 raramente dá certo, porque tem produto que é pequenininho que demora uma eternidade e tem produto que é grande que a gente faz rapidinho. É o caso do tapete. Pra mim, gente, o mais importante na hora da produção é o tempo que eu levo pra fazer. O grau de dificuldade daquele produto também é importante, mas às vezes o que é difícil pra mim não é difícil pra outra pessoa. Então, eu passo aqui um dia inteiro para fazer, às vezes, um tapete, e tem gente que vai fazer o mesmo tapete e faz 3 ou 4 por dia. Então, é o grau, aliás, o tempo de produção que você leva, e esse tempo ele só diz respeito a você, né? Quando você tá começando, você faz tudo no mais ou menos, né? Mais ou menos quanto eu gastei, mais ou menos quanto eu gasto para levar lá no correio, mais ou menos quanto eu gasto com a embalagem, tudo é mais ou menos, porque não tem muito o que fazer, né? Tudo no mais ou menos mesmo. Mas conforme você vai adquirindo uma experiência, você vai percebendo que isso não dá certo, porque no final das contas, sempre que você tira do seu lucro, é você quem sai no prejuízo. E assim, eu acho que as pessoas ficam muito apegadas à marca de barbante como se elas fossem a dona da empresa, né? E vocês não são as donas da empresa. Quem ganha com a venda de barbante é apenas o vendedor de barbante, é apenas o fabricante. Se você está ganhando os mesmos R$10 que eu e tendo que convencer alguém de que o seu produto é melhor, mas você está vendendo mais caro, não é por causa que a sua mão de obra está valendo mais. É por causa do barbante que você está utilizando. Eu tô dando esse exemplo porque eu conheço muita gente que tá vendendo suplá a 20 reais, né? E outras pessoas que vendem o mesmo suplá a 40, 50 reais, exatamente o mesmo. A diferença é o fio que ela usou. Ela usou um fio muito, muito, muito mais caro, portanto, ela tem que, né, precificar com um valor muito mais caro. Só que a gente ganha o mesmo no final das contas. O mesmo valor que eu ganhei de lucro pela minha mão de obra, essa pessoa ganhou também. Mas para ela vai ser muito mais difícil ganhar um valor real muito grande, né? Porque é difícil convencer o cliente de que o barbante é melhor e por isso que tá mais caro. Mas isso também depende do público que você tá atingindo, né? No começo, qualquer público, qualquer pessoa, qualquer valor que entra tá valendo. Aos pouquinhos você vai escolhendo. Acabou o durex, peraí. Ah, tá. Então, aos pouquinhos você vai escolhendo o que dá mais certo para vocês. A maioria das pessoas sugerem que assim que tudo começar a dar certo, você tem que aumentar o seu valor, o seu preço, né? Para que você consuma produtos mais caros, né? No caso de fio, linha. E daí você vai aumentando esse valor para que você valorize o seu trabalho, o seu crochê, a sua mão de obra. A maioria das pessoas sugerem isso. Mas somente quem produz, somente quem vende, conhece o próprio público. Então, se você tentar de uma hora para outra começar, agora eu só vou usar barbante 100% algodão, vou aumentar o meu preço e tentar atingir uma nova clientela, você tá lascada, minha filha.
Você não vai conseguir. Gente, eu tô vendendo suplá, tapete, né? Há bastante tempo e eu já fiz essas alterações. Qual foi a minha estratégia? Eu tenho o produto 100% algodão, né? Pra produzir, eu não tenho pronto, eu tenho para produzir. Eu tenho barbante barroco aqui em casa. E aí, se o cliente quer... Ah, você faz 100% algodão? Eu faço. E aí, eu passo o preço dele feito no 100% algodão. E aí, se ele pergunta assim... Nossa, mas tá muito caro. Peguei a cola errado, gente. Peraí. Aí, eu gosto dessa cola que é a cola pano, que seca mais rápido. Então, aí eu passo o preço dele feito com 85% algodão também. Ele escolhe. Ele faz questão de uma coisa com, né, mais maciez. Ah, não, eu só uso coisa 100% algodão. Ele vai pagar por essa diferença. Mas essa vai ser a diferença que vai ser mostrada ali na hora, né? Tem cliente que pergunta, deixa eu ver qual que é a diferença. Você tem um produto aí feito com barroco e outro feito com outra marca, né, mais simples? Não, eu não tenho. Porque eu não vou gastar dinheiro deixando pronta a entrega parada aqui, né? É uma opção minha, mas eu conheço pessoas que têm. Tem pessoas que têm todo tipo de barbante em casa, todo tipo de peça pronta e tá esperando vender. Cada um tem o seu sistema de trabalho, mas eu acho que a gente tem que ter a mente aberta e fazer o cálculo do quanto gasta. Eu errava muito nisso, porque eu também calculava somente o preço do barbante. Cada 100 gramas de barbante saiu para mim a tanto, então eu vou vender a tanto. Mas não é, gente. O barbante é o menos importante do seu trabalho. Aqui tem umas manchinhas, né? Por isso que eu aproveitei essa folha para fazer esses envelopes aqui e mandar de brinde. Com brinde, na verdade, né? Eu coloco aqui porta-copo e também coloco papelaria. Enfim, continuando. Aí, o que acontece? Você precificando só em cima do barbante, você vai ter uma margem de lucro muito pequenininha, né? Aquela regra lá do 3, do tudo vezes 3, ela é legal também porque se você parar para pensar o seguinte, a regra diz o seguinte, 3, digamos que você gastou 10 reais de material. Então, 10 reais de material, 10 reais vai ser para você repor o material, que você vai ter que comprar de novo, e 10 reais vai ser para você pagar a sua funcionária, que é você mesma, certo? Quando você pegar a segunda encomenda, você vai fazer exatamente a mesma coisa. 10, 10, 10. Pedido gigante, gente, de papelaria. Ó, esse pedido aqui é o da Letícia, de Goianorte, Tocantins. Olha que lindeza. Eu vou pegar o papelão, vou organizando para poder mostrar para vocês, porque tem muita coisa, eu não quero assim me confundir. Eu vou começar, ó, eu tava utilizando esse envelope aqui, sem desenho nenhum, mas como eu acabei de colar, eu vou aproveitar para usar esses aqui que estão com desenho, né, que eu acho que fica mais bonitinho. Então, só vou tirar os mimosinhos dela que eu tinha colocado aqui e vou colocar aqui. Só pra ficar com esse fofinho aqui, ó. E esse aqui depois eu vou colar um adesivo, mas como esse aqui eu já imprimi assim, fica melhorzinho, mais bonitinho, né? Então tá, deixar aqui. Agora bora organizar aqui. Ela pediu bastante coisa, então eu vou organizando, colocando e mostrando um pouquinho pra vocês. Olha só. Tudo lindo, gente. Ela fez um pedido assim, todo coloridinho, né? Então, vamos lá. Ela pediu esse daqui, ó, que é o Seja Forte. Não, seja única, seja forte, seja corajosa e seja feliz. Esse cartãozinho aqui é muito gostoso. Eu acho que uma das partes mais gostosas é você poder, junto com o seu trabalho, mandar uma mensagem motivacional. Eu acho que, de verdade, as pessoas se sentem bem lendo, a gente se sente bem enviando, e é uma coisa boa, assim, que a gente multiplica um pouquinho desse sentimento. Esse daqui, ó, que a felicidade te encontre e permaneça com você todos os dias. Outro quadradinho, você merece todas as flores do mundo. O cartãozinho, olha, um mimo pra você. É aquele todo coloridinho, ó, várias cores. Esse aqui é cartão, não é tag. Do mesmo tamanho. Outro cartãozinho, todo dia é uma nova oportunidade. Lindo de viver. Tudo nesse quadradinho, ó. Eu não sei se esse aqui eu cheguei a mostrar pra vocês, mas já faz um tempinho que eu fiz, ó. Seja o amor da sua vida. Eu sou encantada com essas frases, assim, motivacionais. Eu acho que a gente pode melhorar o diazinho de alguém. Vamos tentar, né? Um pouquinho de cada vez. E olha que bonitinho esse, gente. Tá bem clarinho. Acho que não sei se eu consigo fazer focar direito. Aí, ó. Durma com ideias, acorde com atitudes. Olha que fofinho. Ficou bem delicadinho, né? Por aqui.
Ela pediu a tag, ó, feito à mão pra você. Esse aqui tem um furinho, ó. Nossa, difícil de focar, né? Lindo, lindo, lindo. Ela pediu... Você merece todo o amor do mundo. Olha que fofinho, gente. Pediu só alguns mesmo. De vez em quando alguém entra em contato e pede uma quantidade um pouco diferente, né? Mas bem sortido assim. Aí, dependendo do que for, eu consigo fazer, ó. Faça dos seus sonhos um objetivo. Olha que fofinho. Esse aqui tem um formatinho um pouquinho diferente. Aí, depois que eu arrumo aqui, aí eu vou mudando todo mundo de lugar pra poder caber certinho. E olha esse. Acredite em você e nos seus sonhos. Olha que fofinho, gente. Escolhi algumas cores pra combinar com esse aqui, ó. Né? Pro Dia das Mães, pro Dia da Mulher, pro... Qualquer lugar, qualquer momento, funciona. Ah, olha que lindo esse. Esse aqui é a primeira vez que eu fiz. Eu tava fazendo um teste pra mim. Ela gostou e aí eu fiz pra ela também, ó. Letícia Gomes Crochê. Daí coloquei um novelo diferentinho. É tag, ó. De pendurar no pedido. Aí tem várias cores. Muito fofinho, né? Vou pegar uma só pra destacar assim, ó. Delicadinho, diferente e um mimo. Sabe aquela história do mimo pra você? Bem assim mesmo, um mimo pra você. Deixa eu ir mudando aqui a posição pra todo mundo ficar mais ou menos na mesma altura. Quando tem vários tamanhos assim, eu gosto de colocar um papelão por cima também, pra manter eles no mesmo lugar. Ela pediu o modo de lavar, pediu bastante, ó. Bem coloridinho. Deixa eu ver se... Aí, assim mostra melhor, né, de perto. Deixa eu ver. E agora que são elas, né? E, gente, olha que fofura. Ela pediu a tag com carinho, ó, com o nominho dela aqui, ó. @Letícia Gomes Crochê. Então, bem sortido, ó, cores sortidas, só que daí em todos eu coloquei Letícia Gomes Crochê. Tem esse aqui que é o com carinho e tem o outro que é o de brinde, né? Mesma coisa daqui, ó. Só que esse tem a borboleta, olha só. Tá vendo? Feito à mão com carinho, coloquei borboleta. Esse aqui é coraçãozinho e florzinha. Aqui tá menor, porque pra caber no envelope e ficar delicadinho, né? Esse aqui tem um montão. Eu vou ter que fazer uma divisão aqui. Tenho mais várias cores, ó. Fica difícil de arrumar, né? Mas assim, eu poderia pôr tudo no saquinho, mas ainda assim não ia funcionar muito bem. Por causa que eu deixo um pouco livre pra pessoa escolher as cores. Então, toda vez dá uma diferenciação, assim, ó. O que que eu vou fazer? Vou colocar um papelão por cima também. Pra poder não chacoalhar totalmente, né? E o papelão que eu uso, gente, é o papelão simples, normal, né? Vou colocar aqui o brindezinho. Esse aqui é legal que dá pra eu pôr por dentro mesmo, por causa que o pedido é larguinho, né? Vai ficar bem fofinho. Daí, gente, pra finalizar aqui falando sobre vender tapete, né, de 20, 25 reais, em outro momento eu posso até fazer um vídeo, uma live, né, pra gente conversar bastante sobre isso, mas a minha opinião é a seguinte: cada um tem que avaliar a situação em que tá, né? De repente, as pessoas estão usando a venda do tapete de 20 reais para engajar a venda de outros tapetes que não custam 20 reais, para chamar a atenção mesmo. Então, aquele cliente que vai comprar o tapete de 20 reais, ele também vai comprar a passadeira, por exemplo, que ela tá vendendo pelo dobro do preço, pelo valor, assim, real que ela queria. Então, talvez seja bem, assim, para chamar a atenção. Estratégias de vendas, eu acredito muito nisso. Muita coisa do que a gente vê são estratégias e tudo é válido. Eu, pessoalmente, não faria. Eu fiz o cálculo, vi o máximo que eu conseguiria, mas analisei e vi que para mim não vale a pena. Não ter um lucro, por exemplo, de 5, 6 reais em cima do tapete, para mim é prejuízo, porque eu produzo muito mais suplás e eu tenho um lucro muito maior do que isso. Ou seja, enquanto eu vou fazer 2 a 3 tapetes por dia para ter um lucro ali de 5 reais, por exemplo, se eu estivesse vendendo, né, a 20 ou 25, se é que chega a dar isso, né, porque dependendo do fio que você tá usando, dependendo do tanto que gastou no tapete, nem isso ganha. Eu não
Eu não faria de jeito nenhum, assim. Ah, Lucélia, nunca você faria? Claro que não. Um dia, a vida, ela pode te dar uma rasteira e de repente você cuspir pra cima e cair na cara, não é? Então vamos deixar as coisas em abertas, né? Você nunca sabe o dia de amanhã. Mas assim, na situação que eu tô hoje, analisando, por mais que eu conseguisse desconto, por mais que eu conseguisse um barbante de graça, eu analisei e eu sairia no prejuízo porque eu tenho outras formas de vender e ter um lucro maior. Mas essa não é a realidade de todo mundo. E em algum momento eu já fiz tapete a R$20, mas isso, gente, quando a gente pagava lá R$8 num cone de barbante. Eu lembro até hoje que eu pagava R$7,99 no cone de 600 gramas da Euroroma. Então, assim, ó, você tá pagando esse valor em um cone de barbante e consegue fazer 2 tapetes, por exemplo, talvez você consiga manter. A questão é que, por quanto tempo você vai conseguir manter? Eu analisei todas as formas possíveis, porque eu queria fazer um vídeo falando pra vocês se seria viável ou não. Se é uma realidade que eu poderia vir aqui e falar, olha, eu não vendo, mas eu fiz os cálculos e achei que dá. E não, pra mim, em nenhuma das hipóteses criadas por mim, né, imaginárias, eu não conseguiria. Eu acho que eu priorizei mais fazer as peças pequenas e básicas, porque eu consigo vender num preço acessível e ter boa saída. Diferente de... Teve uma época que eu vendia tapetes de 1 metro. Esse era o padrão do tapete que eu fazia, o tapete redondo. E assim, valia muito a pena pra mim, eu gostava bastante, porque eu conseguia comprar o barbante bem abaixo do preço. Bem abaixo mesmo, sabe? Então, valia a pena naquela época, há o quê? 4 anos ou 5 anos atrás, nem sei direito. Só que daí o que aconteceu? Entrou a pandemia, os barbantes foram aumentando cada vez mais de preço e algumas pessoas mantiveram esse preço aí de R$20. E é engraçado porque há 5 anos atrás, por exemplo, quando se você falasse em vender um tapete de R$20, era uma polêmica também. Já era muito barato naquela época, mesmo você conseguindo um barbante barato. Então, assim, depois de muito analisar, pra mim não dá. Esse tapete que eu mostrei agora no final, eu tô vendendo a R$40. E quando eu comecei a divulgar assim, na verdade divulgar não, quando as clientes começaram a perguntar e eu passei o valor de R$40, fui pesquisar na internet, eu achei que elas não topariam comprar. Porque eu pensei, caramba, se essa pessoa entrar na Shopee, por exemplo, ela vai ver que tem gente vendendo tapete de R$20 e ela não vai querer comprar de mim por R$40. E aconteceu isso mesmo. Algumas pessoas perguntaram o preço, eu falei que custava R$40 e elas disseram, olha, na Shopee eu achei de 20. Aí é claro que eu não respondi, mas dá vontade de responder. Então compra lá na Shopee, né? Mas eu não respondo, eu não falo esse tipo de coisa porque eu acho que educação é bem-vindo em todo lugar, né? Então... Você trata a pessoa com educação para ela te tratar com educação de volta. Mas o fato dela falar, olha, na Shopee tá de R$20, não significa nada. Você não vai baixar o preço só porque ela achou na Shopee por R$20. Afinal de contas, quando ela viu na Shopee por R$20, ela ainda assim optou vir perguntar para você qual era o seu preço. Porque existe um diferencial, existe a insegurança daquele produto que está sendo vendido por R$20, se ele presta ou não, se vai valer a pena ou não, se vai ser realmente aquilo que você está esperando. Então, as pessoas não vão deixar de comprar de você porque o seu valor é um pouco mais caro. Elas vão valorizar o seu trabalho e aí você vai apresentando várias opções. Tenta fazer um tapete mais elaborado, mais caro, mas não esqueça de deixar uma peça sempre bem básica, bem econômica. Lembra que a Círculo, ela vende o Barroco, que é maravilhoso, mas ela também tem o Apollo. O Apollo é para quê? Para atrair as crocheteiras que querem um barbante um pouco mais barato. Gente, comenta aí o que vocês acharam desse assunto. Compartilha comigo a sua opinião. Você já vendeu ou venderia um tapete de porta desses assim 40 por 60 por R$20, R$25? Bom crochê!